Olá, mais uma entrevista aqui no Knowledge Center. Hoje estou com um grande amigo, o Gama. Nós nos conhecemos lá de trás, como muitos profissionais que eu cruzei na carreira. E hoje o Gama está numa pegada de consultor e advisor para a transformação digital. Tem um viés muito forte na área de varejo e ele vai nos contar um pouquinho da trajetória dele e como ele está vendo o mercado daqui para frente. Tá bom? Seja bem-vindo, Gama. Obrigado, Anzis. Obrigado pelo convite. Olha, eu te chamando de Anzis, né? Trabalhei muito tempo com Anzis, um grande profissional de passagem, mas tem aqui também o Abis, né? Que é outro grande profissional. A gente teve algumas experiências aí juntos no passado, né? Inclusive, uma delas, quando o Abis foi meu fornecedor, que tem um pouco a ver com o assunto de hoje também, né? Que a gente ia falar aí de empreendedorismo digital e a gente já fez algo muito legal juntos. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a entrevista aí com a linha que você quer seguir. Bom, a gente está num momento muito singular, um momento que nenhum de nós tinha vivido até agora. A gente sabe que esse momento é um momento que se caracteriza por uma diversidade de coisas, quase que é uma bola de cristal adivinhar o futuro, porque é impossível, isso não é uma coisa local, é uma coisa mundial. Mas tecnologia ganhou um impulso gigantesco nesse momento, a própria possibilidade de a gente fazer uma entrevista via Zoom, ferramentas de trabalho remoto, mas também surgem outras questões, que são essas empresas de tecnologia que vinham num modelo balão de ensaio, vamos dizer assim, porque estavam ali naquela pegada, e agora a palavra de ordem no mercado é geração de receita e caixa. Conta para a gente como é que você está vendo esse cenário. Você já me falou, me adiantou que trouxe alguns exemplos que vale a pena a gente discutir. Estou bastante curioso. Seja bem-vindo. Bom, obrigado. Bom, pela minha vasta experiência em varejo aí, mais de 15 anos trabalhando na área, é claro que as principais empresas que eu segui nesses últimos 6 anos, pensando em inovação e transformação digital, são empresas do segmento de varejo, né? Acabei olhando outros cases também, né? Trabalhei muito perto de algumas startups, acabei olhando outros cases, mas o forte mesmo foi na parte do varejo. E o varejo agora com a questão do Covid, mais do que nunca, eu não vou dizer necessariamente que se reinventou, porque o varejo já vinha se reinventando aí nos últimos 5, 6 anos fortemente, né? Alguns começaram muito antes, né? A Amazon, por exemplo, mas aqui o varejo brasileiro já vinha se reinventando. E agora, com esses últimos 3, 4 meses de quarentena, ficou muito claro, muito nítido quem efetivamente conseguiu se reinventar, quem saiu na frente, quem estava no meio do caminho e também, infelizmente, alguns que diziam que estavam trabalhando nessa questão, nesse tema de transformação digital, mas não conseguiram avançar, né? Então, esses efetivamente ficaram muito para trás agora. E assim, eu não estou falando nem de coisas tão complexas, né? Eu estou falando de um simples delivery, né? Uma venda pela internet com delivery. Muitos usuários brasileiros acabaram perdendo vendas porque não tinham algo pronto. Alguns buscaram soluções rápidas, como se associar a um iFood da vida, ou até um Rappi, ou usando vendas via Facebook, via Instagram, etc. Mas uma grande maioria ficou estagnado, né? Ficou congelado com essa situação toda. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos quem saiu na frente, quem está no meio do caminho e que tem muito para fazer agora. Quem saiu na frente, e me interrompa, talvez, se for necessário, se tiver dúvidas, mas quem saiu na frente? Eu acredito que aqui no mercado brasileiro, um nome que está em evidência, claro, é a Magazine Luiza, né? Eles já vêm trabalhando no e-commerce deles desde a época desde o começo dos anos 2000. E agora, nos últimos 4, 5 anos, não precisa nem dizer, né? Até pelo preço da ação, deu para perceber que eles saíram muito na frente aí e eles se transformaram de uma empresa de ambiente físico que vendia no digital para uma empresa digital que também vende no físico. E isso faz uma grande diferença, né? Ser uma empresa digital, ser uma empresa de tecnologia
que vende e também usa o ambiente físico para vender, está muito distante daquele mercado que a gente tinha antigamente de todas as lojas físicas e o proprietário, a companhia falava, pô, vamos abrir um site de e-commerce para também incrementar um pouco as nossas vendas. Eu acho que uma coisa bastante interessante, já que a gente está aqui esquentando as baterias, conversando sobre um assunto que, ao meu ver, chama a atenção de muita gente, que é a questão, o que vem a ser transformação digital? Porque eu vejo muita gente falando transformação digital, mas falta substância. O que vem a ser transformação digital? Olha, uma pergunta muito boa. Te confesso que até eu demorei um pouco para entender isso, porque existem muitos jargões no mercado, existem aqueles discursos prontos, mas quando você começa a mergulhar nessa transformação, você vê que é coisa um pouco diferente daquilo que se dizia, né? Então, até para ser mais didático, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Tem muita empresa que imaginavam que tinha que fazer transformação digital, eles foram lá, compararam algumas ferramentas tecnológicas muito boas, implementaram essas ferramentas e saíram dizendo para o mercado, olha, agora nós já fizemos a transformação digital. É mais ou menos como você pegar um corredor, né? Uma pessoa que quer começar a correr, ele vai numa loja qualquer dessas de roupas, né, para corrida, ele compra ali a roupa da moda, né? Camiseta super high-tech, shortinho, melhor tênis e tudo mais, veste a roupa e já quer sair correndo, ou já acha que vai sair correndo 15 quilômetros, já vai para fazer a São Silvestre. E é exatamente o contrário. Então, quando eu digo que o que é transformação digital, para responder essa frase, muitas pessoas se equivocaram, é que muitos investiram muito em tecnologia e, com o passar do tempo, eles viram que só a tecnologia não resolvia. Hoje está muito claro que a transformação digital ele é uma mudança de mindset, é uma mudança da cabeça, do comportamento das pessoas. Tá? É claro que a gente vai falar aqui de comportamento do nosso consumidor, do nosso cliente, mas principalmente o comportamento dentro das companhias. E aí fica muito mais explícito, muito mais claro quando você olha para essas startups, que são pequenas, né? Elas já nascem digital, porque elas já nascem com mindset digital. Esse que é o ponto da transformação digital, né? É uma empresa antiga tentar fazer essa transformação, mas sem mudar o mindset. Sem mudar. E essa questão de mudança de mindset, ela tem que, é óbvio, como sempre, né? Ela tem que vir dos altos executivos, mas ela também tem que subir, né? Ela tem que vir da base também. Você tem que trazer o time para conseguir fazer o sanduíche, né? O board ali, mais o time operacional, todo mundo com esse mesmo mindset e trabalhando efetivamente nessa transformação. Agora, deixa eu te perguntar, você citou Magazine Luiza, né? Magazine Luiza tem sido um case de sucesso. O CEO atual tem uma mentalidade digital, mas eu lembro que Magazine Luiza, antes mesmo de montar o marketplace do Magazine Luiza, eles tinham um projeto de sites de revendedores. Essas revendedoras usavam tablet, inclusive, para fazer uma interação com o que veio a ser o e-commerce. E a gente fala muito do ambiente empresarial. Óbvio, isso é um movimento que tem que vir do ambiente empresarial para o consumo. No entanto, os consumidores também têm que estar embarcados nessa transformação digital, ou têm que ser educados para esse movimento digital, né? Você citou a Amazon. A Amazon começou no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000. E é o que é hoje, com logística, porque atrás da transformação digital existe um mundo real. Logística, distribuição, supply chain, uma porção de coisas. Como que está esse imbróglio todo? A gente tentar desamarrar um pouco esse nó. Falando do back-office, né? Vamos separar aqui, né? Front office todo mundo sabe, né? Aquilo que você tem na mão, né? Você pode ter uma solução qualquer no seu tablet, no seu desktop, no seu notebook em casa, pode ter no seu celular, você pode acessar de qualquer lugar, de dentro do carro, de dentro do ônibus, etc. Então, essa parte do front é bastante conhecida, está todo mundo trabalhando fortemente na experiência do usuário, né? na UX, na User Experience. E ok, perfeito, me parece que isso está bem encaminhado. E o back-office?
A não ser que você seja uma startup que acabou de criar, acabou de nascer, acabou de criar os seus sistemas, as suas ferramentas, como eu até levantei alguns exemplos aqui que a gente pode falar mais para frente, mas a não ser que você seja uma dessas startups, provavelmente você vai se linkar a um back-office com vários sistemas legados, com sistemas antigos, com sistemas gigantescos, e com sistemas que foram desenvolvidos com processos que não foram feitos para atender esse mundo digital, esse mundo tão ágil como ele acontece hoje. Então, é um grande calcanhar de Aquiles aí a parte de back-office da maioria das empresas. E ainda tem a questão de, você está falando de front-office, back-office, mas tem aqui a integração, né? Então, quando você começa a botar esses sistemas para se conversarem, aí realmente abrir a caixa de Pandora, né? Na hora que você começa a mexer, vai aparecer de tudo. Você sabe que, pegando até uma carona, eu entrevistei o Sérgio Weiner, eu não sei se você conseguiu ver essa entrevista, mas vale a pena. O Sérgio trabalha com telecom. E ele dizia, nos trouxe essa informação, que as teles têm um grande front-end, mas que não tem integração nenhuma. E como eu trabalhei em teles também, eu comprovo isso, você também vem disso. Também trabalhei em tele. E aí a gente entra numa questão que é a seguinte, supostamente para o leigo, que é a grande maioria, né? Eles imaginam que a transformação digital é como você retratou, comprar alguns sistemas e achar que isso está tudo funcionando. Mas não é só isso. O custo da transformação digital não tende a ser barato dependendo da complexidade do negócio. Como isso? Vamos tentar construir, até para quem está vendo para a gente, digamos que eu, Ricardo, vou falar com o Gama e dizer, Gama, eu preciso transformar a minha empresa de consultoria numa empresa digital. Qual é o caminho? Dá para fechar e abrir de novo? Não, mas vamos lá. De novo, quando as empresas são menores e tem menor não no sentido necessário de faturamento, mas menor até na quantidade de pessoas e de toda aquela infraestrutura que foi construída para suportar os sistemas, então isso tende a ser um pouquinho mais simples, né? Já para as grandes empresas, né? Eu que vim de grandes empresas sempre ouvia falar isso lá dentro. Nossa, a gente está movimentando um grande elefante numa sala de cristais, né? Conforme você vai virando, né, o elefante ali dentro, ele vai derrubando e quebrando tudo, né? E realmente não é fácil. Então, assim, para uma pequena empresa, eu acredito que se você se unir a outras pequenas empresas, né, agora ainda mais nesse mundo de startups, né, se você montar parcerias com outras startups, você vai acabar tendo um resultado bastante rápido, interessante e ganha-ganha, né? Várias startups vão conseguir ganhar com isso. Eu tenho presenciado muito isso, eu tenho conversado aí e atuado com muitas startups. E essa união, né, de uma startup tem um pedaço, o bloco A do business, outra startup tem um bloco B, outra tem um bloco C, as três têm esse serviço, elas se juntam e entregam um bom serviço para o consumidor final ou para as empresas que estão contratando isso. Agora, como é que você faz isso numa grande empresa? Você tem quase que demolir metade do que você construiu. Só que tem coisa que você não consegue demolir, né? Você não consegue desativar um RP de uma grande empresa. Então, um grande ponto aí primeiro, você tem que trabalhar na infraestrutura básica, né, e na arquitetura básica dos sistemas, né. De novo, eu presenciei isso aí nas últimas empresas que eu trabalhei. Então, o que a gente fez? Você tinha lá um emaranhado de sistemas. Então, começou a se definir quais efetivamente são os sistemas que a gente tem que ter. Mas eu tenho sistemas duplicados, tenho, sei lá, cadastro de cliente e cadastro de produto duplicado. Não dá, né? Você tem que unificar esses cadastros. Nossa, mas é muito difícil, porque o cadastro de um produto que vai para uma loja física, ele basicamente tem o nome do produto, preço, unidades, né, que é o estoque e tudo mais, e ponto. Quando você vai para um cadastro de produto do e-commerce, você tem foto, você tem todo um descritivo técnico, você tem inúmeras outras informações por trás. Como é que você faz para ter um cadastro único? Olha, não é fácil, mas você tem que ter, você tem que unificar. Então, você vai ter que fazer ali as escolhas, né? Qual sistema que fica, qual sistema que a gente desativa. Vamos lá, cadastro de produtos. Cadastro de cliente, como é que funciona? É outro grande problema também. Ainda mais se você vem, no caso de varejo, de uma empresa que seja multicanal, né? A grande maioria das empresas que tem multicanalidade no varejo, elas têm multicadastros também. Elas não são uma empresa omnichannel, elas são multichannel.
Ou seja, ela tem lá, vou dar um exemplo aqui, se ela tem uma rede de varejo para eletroeletrônicos, outra para food, para alimentos, né? Outra para drogarias, etc., ela acaba tendo um cadastro para cada uma desses grupos de clientes. Não dá mais para ter isso. Você tem que unificar também o cadastro de clientes. E aí depois acho que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, mas essa unificação do cadastro de cliente, você vai conseguir mudar um pouco a estratégia, e aí sim, começando a falar de mundo digital, de ter o cliente no centro de todas as atividades da empresa. Então, o primeiro passo é isso. Tira esse monte de legados, né, unifica o máximo possível, revisa toda essa arquitetura de sistemas de back-office. Segundo passo, verifica como serão as integrações, né, o que tem que ser reescrito de uma forma muito simples, e aqui eu vou entrar no tecnicismo, me perdoe, mas você tem que trabalhar o máximo possível com APIs, com web services, para poder conectar com sistemas de frente, né, do front office que você citou aqui. Isso tudo com aquela experiência do cliente e tudo mais. Né? Me diz uma coisa, eu não sei se você tem algum no disclosure, se tiver, por favor, me fala, mas antes de você ingressar nesse mercado que você está atuando agora, de advisory em transformação digital, você foi diretor de TI do Carrefour. Numa organização grande como o Carrefour, e eu lembro de uma reunião que nós tivemos, eu fui levar uma solução para você e você me disse, Ricardo, se essa solução estiver na Amazon, para o Carrefour não serve porque é um concorrente. Tem essa questão da privacidade dos dados, do no compete, ou alguém ser proprietário como é a Amazon, porque a Amazon vende a Amazon, hospeda a Amazon, hoje é um gigante que supostamente, por mais que tenha lá seus no disclosures e seus contratos de segurança de dados, está lá. É como você dizer para quem que eu estou vendendo hambúrguer, né? Para a hamburgueria da esquina. Como é que funciona isso hoje? Então, pois esse é um ponto importante. Tecnicamente falando, é claro que das nuvens que estão aí, né, a Amazon é uma das mais antigas, então ela está bastante na frente em termos de features, né? Quando você começa a comparar as nuvens, a Amazon está um passinho à frente aí. Não que as outras não sejam boas, também estão avançando muito, mas a Amazon está um pouco na frente. E quando você fala com a equipe técnica, né, os técnicos, a primeira opção que eles dão vai para a Amazon. Depois é que eles vão falar, vai para a nuvem da Google, vai para a Microsoft, né, para o Azure e outras mais. Mas eles preferem a Amazon. Só que quando você entra na questão do varejo, a Amazon, antes de ser uma grande empresa de cloud, ela também já é, há muito tempo, uma grande empresa de varejo, né? Então, como é que você pega toda a sua movimentação com qualquer tipo de contrato que você possa me firmar, mas como é que você pega toda a tua movimentação, todas as informações dos seus clientes, todas as informações dos seus produtos, preço, etc., e coloca numa nuvem de um concorrente direto, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente falava de varejo antigamente, você falava, pô, quais são os grandes concorrentes? Ah, você tem Carrefour, você tem Pão de Açúcar, você tem Walmart. Hoje em dia, o grande concorrente desses nomes já não são os mais os grandes concorrentes, né? Quando você fala, qual que é o grande concorrente de um Pão de Açúcar, de um Carrefour? O grande concorrente já é uma Amazon, né? Então, mudou um pouco o cenário. E aí é que vem essa questão que você colocou aí de que por que essas grandes empresas evitam colocar as informações dentro da Amazon. E mais, né? A gente vai falar um pouco também dessa questão do cliente no centro das informações, né? As empresas cada vez mais elas estão coletando essas informações, botando tudo no único banco de dados lá no Big Data, trabalhando com analytics em cima para conseguir entender o comportamento do cliente, para conseguir gerar as melhores ofertas para o cliente, para conseguir entender a tendência, né, ou a curva de compra do cliente. Então, você prepara todo esse material, você tem toda essa informação dentro de casa, você consegue ter informação do que o cliente comprou nos últimos meses, o que ele vai comprar ali para frente, qual que é o melhor preço para você aplicar, qual que é a melhor região para vender cada produto, aí você coloca numa nuvem da empresa do concorrente, deixa de fazer sentido, né? De novo, não vou entrar no mérito aqui, porque quando você contrata uma Amazon, que realmente a cloud da Amazon é um grande produto, você tem lá um contrato que garante isso, mas as empresas têm esse direito de ter essa desconfiança de não querer compartilhar os dados, né?
Bom, E mais do que nunca, acho que você tem ouvido falar isso, o novo petróleo do mundo são os dados, né? exato. E Então, falando em dados, o assunto que a gente está tratando aqui, ele é tão amplo, mas tão amplo que às vezes fica até difícil focar, mas à medida em que a gente vai conversando, um assunto vai puxando o outro e depois a gente pode voltar para algumas coisas que eventualmente a gente está deixando passar em branco. Mas quando você fala isso, vem a questão de privacidade de dados. Na hora que você está minerando dados, na hora que você está vendo a, a, a minha usabilidade no Facebook, no Instagram, ou mesmo na minha navegação web, embora tenha a questão dos cookies, autorizo, não autorizo, o rastreamento dos dados, o cruzamento de dados com outros dados de outros coletores de dados, vem ao encontro da questão da privacidade de dados. E falando em privacidade de dados, agora a polêmica do momento é o Dória fez um acordo com as companhias celulares para medir o grau de aderência do paulistano à quarentena. Então, como é que fica essa questão? Porque é uma questão complicada, delicada. Como é que funciona isso? Nossa, agora você fez uma pergunta complexa. Isso dá quase que uma outra live aqui, Só de mais sobre de esse uma hora assunto. de discussão, né? Só sobre esse assunto. Mas vamos lá. Já faz um tempo que aqui no Brasil a gente está trabalhando em cima da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem muita regulamentação colocada ali já e as empresas estão tentando se adequar. De novo, isso aqui é um assunto para horas e horas e horas, mas uma leitura rápida aqui. Eu acredito que a forma como as empresas tratavam os dados vai mudar, é claro, porque agora vai começar a ter penalidades em cima disso. Então, as empresas vão começar a se proteger mais. Mas existe todo um processo de amadurecimento no meio do caminho. Então, eu acredito que a lei era para entrar agora em agosto, devido a essa questão toda da pandemia, ela foi para o começo do ano que vem, mas para as empresas terminarem de se preparar, né? Mas a minha visão é que, mesmo entrando no começo do ano que vem, as empresas vão estar aprendendo ainda como tratar isso, né? Acho que ainda vai acontecer algum problema em alguma grande empresa que vai sair na mídia, vai acontecer algum vazamento, ou mesmo que não aconteça um vazamento, mas vai acontecer de alguns clientes reclamarem que teve o seu dado exposto e não gostariam que tivesse. Então, tem todo um amadurecimento. O que as empresas estão fazendo aí? Que não faziam antes. Coisas simples, como, por exemplo, quando você faz o seu cadastro num site qualquer ou pelo app, elas têm que perguntar se você tem que ter um opt-in lá, né? Se você aceita compartilhar os seus dados, mesmo que sejam dados simples, nome, CPF, endereço, não estou nem falando dados sei lá, dados de uma doença que você tenha, por exemplo. Estou falando de dados simples. Então, você tem que dar um opt-in, você tem que aceitar compartilhar esses dados, você tem que aceitar, né, esse opt-in também, você tem que aceitar, poxa, você quer receber correspondência nossa? Ou seja, a empresa te mandar o e-mail, você tem que aceitar, você tem que dizer sim, você pode me mandar o e-mail, porque senão também não está dentro das regras. Bom, e aí tem inúmeros exemplos que eu posso dar. Mas o assunto ficou sério. Na Europa isso já vem há muito mais tempo do que aqui no Brasil, né? Eu acho que vai ser bom. E especificamente quanto a essa questão aí de rastreamento dos celulares, eu vou falar por mim, tá? Eu não me sinto confortável de ter o meu celular rastreado, mesmo que seja para fins de saúde, né, de contenção aí da pandemia, mas eu não me sinto confortável, eu não gostaria de ter. Algumas entidades são a favor, outras são contra. Legalmente, me parece, né, pelo que eu tenho lido, que não é qual uma boa palavra para usar aqui, mas não é aceitável, né, para não usar outra palavra mais forte, que você seja rastreado aí com o que você faz com o seu celular, por onde você anda com o seu celular, etc. Você sabe que esse assunto não é novo, né? Eu não li recentemente se teve uma nova versão do compromisso assumido pelo Zuckerberg diante lá do Congresso americano, mas o Facebook ele coletava dados mesmo se você tivesse offline. O que ele fazia era uma triangulação das antenas que você trafegava, né? E dava uma aproximação de como era teu comportamento de movimentação. E fica aquela questão, né?
o quanto as empresas precisam trabalhar e o quanto pode vir a ser transparente se de fato você não está sendo invadido. Eu lembro de um filme muito bacana que chama Inimigo de Estado. Você já viu esse filme? Eu acho que eu já assisti. É muito bacana, o Inimigo do Estado. Ele é rastreado por satélite num projeto, aquela coisa de americano, né? Mas me parece que para o consumidor não fica muito transparente essa questão assim, ok, eu dei o opt-in lá, não quero receber e-mail, não quero compartilhar meus dados, mas você não tem domínio sobre isso, né? Você não tem um botão assim, me coloca offline para todo mundo, me bota online para todo mundo. Esse assunto de novo, é amplo. Mas, assim, quando a gente tem um celular, você abaixa vários aplicativos, né? Você faz o download de vários aplicativos ali para utilizar. E eu garanto que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, aquelas perguntas todas, eles vão dando ok, né? Ok, ok, ok. Ninguém nunca parou para ler exatamente no que ele está dando ok. Mas uma grande parte desses aplicativos que você baixa, você está dando ok para o cara ter acesso à tua vida inteira, né? Não só a tua localização, até o que você ouve, né? O que você digita, com quem você se comunica, né? Dependendo dos sites que você navega, o que você está comprando, o que você está navegando. Então, assim, é invasivo? Mas está todo mundo baixando o app e dando ok. Uhum. Então, eu recomendo, quando começar a baixar os apps ou qualquer app, primeiro veja qual que é a origem do app, né, do aplicativo. E segundo, veja bem o que o app está querendo retirar ou instalar no seu celular, né? Ele acessa a tua câmera, ele acessa tuas fotos, ele acessa toda a tua vida ali dentro. Eu volta e meia, né, agora nessa fase toda de fazer live, fazer video call, etc. Volta e meia eu estou falando, e aí quando tem um celular Samsung, né, Google, do Android, toda vez que eu falo ok, ele está me ouvindo o tempo todo, então ele vê o que eu quero saber, né? Eu aciono o comando de voz através do ok. Então agora quando eu entro nas lives eu até desligo o celular, porque eu estava conversando aqui, falando alguma coisa, aparecia essa palavra no meio, de repente o celular começava a conversar aqui comigo. E é verdade, Isso, porque dispositivos como a Alexa, o da Apple... falando de dispositivos de voz, aí, né, de assistentes, né? Eu gosto muito da ideia, eu acho sensacional. Mas cada vez mais vai acontecer isso que a gente está falando aqui, né? Se você estiver conversando com a sua faxineira, com a sua empregada, com a sua esposa, e no meio dessa conversa fala, poxa, eu acho que o leite vai acabar daqui 2 dias. Não se assuste se daqui 2 dias você receber um push no celular de promoção de leite, tá? Então, é isso que vai acontecer. Agora, tem um lado bom também, né? Você coloca um dispositivo desse, ele começa a ouvir o teu dia a dia, ele consegue... eu estou dizendo aqui, parece que é coisa que vai acontecer daqui 20 anos. Não é, tá? Isso já está muito próximo de acontecer. De comercializar, não sei, mas para o que está acontecendo já está. Ele consegue te acompanhar no seu dia a dia, ele consegue até fazer um acompanhamento da sua saúde, né? Pelo seu comportamento dentro de casa, pelo que você está fazendo, pelo que você está comendo, ou seja, ele está ouvindo tudo, está analisando o seu comportamento e vai começar a analisar e formar o seu quadro clínico. Então, de novo, tem a parte ruim e tem a parte boa também. Agora, qual o preço a pagar por tudo isso, né? Para você ter aí um dispositivo ouvindo a tua vida inteira, para conseguir fazer todo esse controle da sua vida, de saúde, parte de compras, controlar também a agenda da escola do seu filho e tudo mais, você está disposto a pagar com a tua privacidade? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Você sabe que nessa questão eu li um artigo, como era possível ao Google, através de análise de pesquisas, de Googling, né? Uhum. Fazer uma predição de gripe pelo comportamento das pessoas, pelo que elas estavam pesquisando de sintomas, ele fazia um cruzamento de dados. Agora, interessante é que o Covid ele não foi possível prever, ou pelo menos não nos foi falado. Há controvérsia sobre esse tema. Eu já li aí, pode ser teoria da conspiração, mas já li que já era sabido. Já era sabido, eu imagino que sim. Bom,
A gente navegou sobre diversos assuntos, porque realmente essa questão tecnológica nos dias de hoje, ela é muito ampla. E cada assunto tem um desdobramento gigantesco. Se a gente for falar só de sistemas, de integração de sistemas legados, de como que você faz esses sistemas conversar, como você trazer isso para o front-end. Muitas pessoas falam só de UX, né? que é User Interface, mas não se resume só a isso, porque atrás disso tem toda a arquitetura que vai acomodar essa relação que é muito mais entre o usuário e a interface do que... A gente está falando de User Interface, né? User Interface é a arquitetura que está por trás. E o UX é como ela comunica na parte de User Experience. Vindo agora para esse momento que é um momento que está afligindo todo mundo, né? A gente viu crescimentos de mais de 300% no Rappi. Por outro lado, você tem o Uber, que vinha bombando, e agora o Uber está travado. Eu li alguns dados, bastante interessantes esses dados. Existe um cadastro hoje de 1,5 milhão de motoristas cadastrados ao Uber. Tem um cruzamento com 99, eles trabalham com todos os aplicativos, mas 1,5 milhão de cadastrados no Uber como microempresário individual, como MEI. Desses 1,5 milhão, 600 mil são usuários de carros alugados. E as locadoras estão fazendo promoções com o motorista de Uber, assim, não entrega, porque a gente não tem nem onde guardar o carro. No viés contrário, as empresas novas, e eu queria que você tiver isso para brindar com a gente, com exemplos, com delivery, até pequenos restaurantes se juntando a outras operações. Quer dizer, o mundo está meio caótico. Meio não, está totalmente caótico agora, né? Qual é o comportamento? O que está acontecendo? O que a gente pode ler e que lições a gente pode aprender de tudo isso que está acontecendo numa velocidade estupidamente alta? Bom, também é uma pergunta bastante abrangente, aí, uma resposta longa, mas vamos tentar falar alguns pontos aqui para tentar elucidar. O que está acontecendo com essas startups, né, com esses unicórnios, né? Alguns estão dando certo, outros não estão, né? Outros estão em dificuldades. Eu até li essa semana, aliás, eu ouvi uma nova... Eu não tinha ouvido ainda, pelo menos, né? Eu vi essa semana, foi a primeira vez que eu vi esse nome, mas eles estão falando que agora a onda não é mais empresas unicórnios, sim empresas camelo. E camelo é assim, né? Toma ali 10 litros d'água, come um pouquinho e anda, sei lá, 10, 15, 20 dias no deserto, né? Então, é um pouco contrário da onda dos unicórnios, que essas empresas não davam lucro, né? E só estava tendo lá aporte de capital, muito aporte, segunda, terceira, quarta onda de aporte e para olhando para um lucro muito lá na frente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Está todo mundo agora, depois dessa crise, começando a olhar mais para as empresas camelo, startups, tá ok? Mas para as startups camelo e não mais para os unicórnios. Me parece que é uma tendência. Não sei se vai concretizar. Vamos ver aí nos próximos 2 anos, pelo menos. E aí, das empresas que deram certo, o que elas fizeram? Claro que todas as empresas estão inovando, aí, estão trabalhando de uma forma diferenciada, mas além de inovar, além de ter o cliente no centro, além de trazer a melhor experiência, elas também têm que dar lucro. O que elas estão fazendo? Eu até andei olhando aqui algumas das empresas que eu tive contato nesses últimos 2 anos e tirei uma para falar aqui hoje, que é a Amaro. A Amaro é uma empresa de moda, né, principalmente roupa feminina, e eles são efetivamente uma empresa de moda e tecnologia. Eles começaram a trabalhar, abriram aqui no Brasil, são 3 suíços, se eu não me engano, eles abriram a empresa aqui no Brasil, montaram lá o site, começaram a vender pela internet e depois de um bom tempo vendendo pela internet é que eles começaram a abrir as lojas físicas. Que nem são exatamente loja física naquele modelo que a gente conhece, né? São guide shops, né? Você vai lá para experimentar a roupa para ver se serviu
mas você faz a compra pela internet e eles entregam na sua casa. Mas o que eles fizeram aí, que na minha visão foi o diferencial? Eles trabalharam toda a linha, né? Não só a venda do produto, né? Ou seja, a experiência de venda, de colocar o produto no app ou no e-commerce e vender para o cliente, mas eles estão trabalhando desde lá da fabricação, da produção, né? Da fabricação, eles estão trabalhando na venda, eles estão trabalhando inclusive no delivery, é tudo próprio. Eles não estão usando uma logística de terceira, eles não estão comprando de uma fábrica que produz camisetas lá em Taiwan, ou seja lá onde for, eles estão fazendo tudo isso dentro de casa. Me parece aí que foi um grande diferencial. O que eu achei bastante interessante e que deu muito certo lá, eles montam a coleção com base em dados que eles coletam nas redes sociais e do próprio comportamento de venda dos clientes. Então, eles, um pouco diferente do que o pessoal fazia no passado, as empresas de moda, que eles começavam a preparar uma coleção 1 ano e meio antes, a Amaro, ela consegue fazer uma coleção em 6 meses. Eu li aqui que é entre 3 e 9 meses, mas vamos colocar aqui que entre 6 meses ela consegue botar uma coleção no ar. Por quê? Ela está vendo toda a informação de venda dos clientes, ela está olhando nas mídias sociais o que os clientes estão falando, o que eles querem, e ela começa a ditar a moda, ditar a tendência, né? Então, assim, essa é uma grande mudança que eu tenho visto nessas empresas que estão tendo sucesso agora, em detrimento de outras que simplesmente abriram um site de e-commerce e estão vendendo moda aí pela internet. Mas estão dependendo de alguém, ou uma empresa fora, desenhar a coleção, começar a trabalhar 1 ano e 1 ano e meio antes, estão dependendo de alguém fabricar a coleção, estão dependendo de toda uma malha logística de entrega por um centro de distribuição, entrega do centro de distribuição para as lojas. Então, assim, tem todo um universo, uma operação extremamente pesada. Essas empresas, como a Mari, que fizeram essa operação mais suave, mais leve, elas estão se destacando. Outras empresas que, apesar de estar já no mundo digital, ainda continuam com aquela operação pesada, estão passando um sufoco agora nessa época de pandemia. São dos exemplos, tá? É engraçado. Esse modelo de coleções pop-up, né? Coleções rápidas, nasceu inicialmente com a Zara, a Riachuelo vem trabalhando bastante assim, mas no ambiente físico, não no digital. A Zara chega a ser de 15 em 15 dias, ela consegue trocar uma coleção, lançar uma coleção nova, principalmente nas lojas da Europa, né? onde é o centro mesmo, a Itália, a Espanha, e aí eles redistribuem os estoques das coleções supostamente velhas para como se fosse em cascata, né, para outros mercados, e assim eles não têm perda e não correm o risco de caducar. Agora, existe eu não chamaria de tendência, mas uma possibilidade. Vou chamar de possibilidade antes de chamar de tendência. De micromercados. Eu venho estudando isso. O que vem a ser micromercados, né? São aquelas empresas com uma agilidade online, com a capacidade muito rápida de agir online. É quase como na área lá do varejo, com os mini extras, com as lojas de bairro, onde você, dentro do conceito de 4.0, você produz para um mercado menor, mas se torna dominante naquele mercado. Isso de fato vem acontecendo ou ainda não está no escopo do trabalho que você está fazendo? Vem acontecendo, sim. No segmento de moda, eu não tenho atuado com ninguém que trabalhe, né, olhando para o micromercado, mas, por exemplo, o outro lado que eu não falei aqui, mas eu procuro estar muito próximo de algumas entidades sociais, né? Eu participo lá do Hackathon Brasil, que é uma comunidade que aproxima os jovens talentos das periferias ou de outras cidades do Brasil com as grandes empresas de tecnologia, com as grandes empresas que contratam. Então, eu acabo vendo lá nesses hackathons que a gente promove muitas soluções, muitas ideias nesse sentido, né? E eu posso citar um caso, por exemplo,
de uma empresa que viu uma necessidade, mas focou num nicho muito específico, né, um micro mesmo, e começou a desenvolver uma ferramenta, uma solução para atender aquele pedacinho, aquele micro nicho, né, aquele num segmento mais amplo, mas uma atuação bem focada. Chama Jaubra. A Jaubra é uma empresa, ela é um Uber, né, como um Uber 99 táxi e tal. Então você fala, pô, Gama, mas isso né? O Uber já está aí, 99 já está aí, já tem um monte de outras empresas grandes que fazem o mesmo. Puxa, perfeito. Só que como é que você consegue que um Uber atenda um cliente que mora nas periferias, né? Vou até citar o próprio caso da Jaubra, né? Ela foi criada lá na Brasilândia. Então, acredito eu que quando você está na Brasilândia, se você chama um Uber, talvez essa região esteja até bloqueada, dependendo da região, né? Ou se não está bloqueada, talvez o motorista, na hora que ele vê para onde é que é a corrida, ele possa cancelar. Então, o que o pessoal fez? Puxa, vamos atender as pessoas que moram na Brasilândia com motoristas que estão na Brasilândia, com motoristas que vivem na Brasilândia. Eles acabaram criando, né, um micro, né, ecossistema para poder atender. Eu achei bastante interessante. Inclusive, agora eles estão no segundo passo já, né? A Ubra se juntou à Mundial, e a Mundial, ela é uma Covid, né? Cai na mesma situação que um iFood. Você consegue rapidamente comprar um remédio na farmácia e pedir para um iFood, para um Rappi, para um Uber te entregar. Perfeito. Só que se você está lá na periferia, provavelmente as empresas não vão atender você naquela região. Então, eles também estão se associando à Mundial, porque a Mundial ela faz venda da periferia para a periferia. Então, ela cadastrou, ou está cadastrando, todas as lojas daquele bairro específico, né? A padaria, o açougue, o mercadinho e por aí vai, como possíveis fornecedores. E do outro lado tem os consumidores que também são daquela região. E fechando aí esse triângulo, tem os motoristas que moram naquela região. Então, motoristas, motoboy, etc. Então, você consegue, só de bicicleta, então você consegue fazer ali um ecossistema micro que também vai dar resultado. Poxa, será que vai chegar no estágio de uma Uber de ser uma das grandes empresas mundiais? Pode ser que não, mas seguramente ela vai conseguir atender e dar lucro para aquela pequena micro-região, né? Então, Então, mais uma saída legal. isso me lembra, e eu entendo, venho estudando isso, como um dos possíveis efeitos quando o mercado retomar e todas as alterações que a gente possivelmente vai sofrer depois que acabar essa questão de quarentena. Hoje São Paulo entrou em lockdown, ou pelo menos lockdown parcial, né? Com fechamento das principais avenidas, Francisco Morato. Mas me faz lembrar o seguinte, um dos grandes sonhos, ou pelo menos era o grande mote de sonho de se trabalhar digital, trabalhar com a internet, era a escalabilidade. E escalabilidade existe de diversas formas. Pode ser num micromercado como esse, onde, olha, a gente quer chegar a ser uma empresa que fatura 1 milhão, 10 milhões, 100 mil por ano. Quer dizer, qual é o tamanho do seu sonho, né? Mas antigamente não. O sonho era, eu quero virar o Zuckerberg, eu quero virar uma grande empresa de internet. Você acha que essa consciência agora de faixas, de colchões, de compreensão de colchões, de micromercados, pode se tornar uma realidade? Dizer, olha, eu vou ser excepcional para ser uma empresa de um faturamento de 1 milhão por ano? Ou alguma coisa parecida? O grande fato é que nós vamos ter 1 milhão de unicórnios, né, de grandes empresas como Uber, Rappi, etc. É fato. Então, acho que é muito até inteligente dos empreendedores digitais que eles foquem em micromercados mesmo. E até usando aqui a Mundial e a Jaubra como exemplo, eles estão trabalhando ali na Brasilândia, mas se esse produto der certo, se esse negócio der certo, por que não vender a plataforma, né, ou disponibilizar a plataforma, que provavelmente vai ser por assinatura, né, para, sei lá, para as comunidades do Rio de Janeiro, ou seja, para distribuir pelo país inteiro.
faz muito sentido, né? É claro que você vai ter as empresas que vão continuar pensando aí em ter milhões e milhões e milhões de clientes, de assinantes, de usuários, etc. Mas a gente não pode abrir mão desses pequenos mercados, né? Volta um pouco no assunto lá que quando você fez a pergunta, né? Os grandes varejistas, eles têm os mais diversos modelos de mercado, eles têm hipermercado em algumas regiões, têm atacadão, né, atacado em outras, eles têm supermercado em outras, eles têm supermercado de bairro em outra, né, que é o mais low cost aí, tem o express e por aí vai. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão saturando o mercado. Aonde precisa, ou aonde tem espaço para poder comercializar qualquer coisa que seja, vamos trabalhar nesse espaço. Se vai ser através de uma grande empresa, né? Fazendo analogia com os supermercados aqui, você tem que colocar uma loja hiper de 8, 10 mil metros quadrados, você tem que colocar uma loja express de 150, 200 metros quadrados, não interessa, dá uma mapeada no mercado e ver que faz sentido. Mas o importante, e onde vai sair dinheiro efetivamente, é tentar saturar esse mercado, né? Colocar ali a solução certa no lugar certo. Esses movimentos digitais e de startups, e vamos entender, né? Tem desde a startup pequenininha, que é a ideia de um lobo solitário, aí de 2 amigos, até as alcateias, onde tem pessoas que se reúnem, aí 5, 10 pessoas e vão atrás desse sonho. Mas o fato é que tem se produzido muitos negócios digitais, os supostos possíveis negócios digitais. Como você vê agora, com esse advento do Covid, como você vê a sustentabilidade de uma porção de negócios, inclusive desses unicórnios, né? Porque essas empresas vinham de round de investimento sucessivos. Aporte de capital para ganhar mercado, comprar mercado, seja qual for a estratégia ou a desculpa dada por essas empresas, o fato é que elas não davam lucro e continuam não dando. E agora vem um impacto que fecha o bolso, fecha a torneira dos investidores. SoftBank é um exemplo típico, o York. Né? Bom exemplo. Micou, e ele disse, não dou mais um centavo, se vira. Né? Praticamente vai quebrar. Né? Como que você percebe? Você acredita que vai ter muitas empresas fechando as portas, abandonando seus projetos? Sim, infelizmente vai. E isso não é só do mundo digital, né? Quando só existia o mundo físico, também era assim, né? E, de novo, a gente vai voltar a falar da empresa Camelo aqui, né? Eu acredito que aquelas empresas que conseguirem colocar um bom produto com uma boa gestão, né? Gerindo não só o volume de vendas, mas as despesas que estão por trás disso, conseguirem encontrar o balance, ali, o ponto de equilíbrio, essas empresas vão acabar indo para frente. Agora, essas empresas novas, sejam elas digitais ou não, né? Mas que no nosso caso, falando das startups que estão ligadas ao mundo digital, elas têm 2 ou 3 recursos que cada um deles tem um skill muito forte, né? Que eles juntam ali alguém que tem uma experiência em desenvolvimento, outro tem uma experiência comercial e vendas, outro tem uma experiência de gestão de back-office, né? E junta essas pessoas e faz a coisa acontecer. Se tiver ali boas pessoas capacitadas nesse time, eu acredito que elas vão continuar existindo, vão continuar tendo sucesso, tá? Agora, para aquelas, isso vai uma sugestão para as startups, para aquelas que não têm um bom time aí para poder fazer essa gestão de custos aí, operação e tudo mais, ou que não tem um sócio fundador, né, que tem essa experiência, eu recomendo que busque, porque não adianta só encantar o cliente com um aplicativo user experience, né, maravilhoso, né, mas por trás você não consegue gerenciar como é que essa venda vai acontecer, né? Eu conheço site aí, grandes sites aí que faziam a venda, mas na hora de fazer a reversa, né? Pô, comprei, tem até 7 dias para resolver, para devolver. Por qualquer motivo o cliente resolveu devolver, na hora que ele buscava o produto na casa do cliente, trazia para dentro de casa, eles se perdiam nessa operação. Então, tem que ter consciência de que tem que vender sim, mas também tem que fazer bem toda a cadeia, né? Acho que um bom exemplo aqui que a gente falou foi a Amaro, né? Que o cara produz, o cara desenha a coleção, o cara produz, o cara vende, o cara entrega, o cara dá experiência digital, ele dá experiência física através do Grande Shop. Então, eles juntaram ali várias frentes, né? São vários profissionais que estão envolvidos nesse negócio.
Então, essa que é a recomendação aqui. Pela experiência que você está tendo, principalmente com hackathons, que são experiências um pouco diferentes desse modelo, né? Quer dizer, são embrionários que podem vir a ser companhias, mas você já vem há muitos anos atuando nesse setor, em grandes empresas, e seja, hoje você fornece o serviço, mas antes você contratava esse serviço. O quanto Exato. essas startups estão, de fato, preparadas gerencialmente para tocar um negócio? Elas têm noção do que é geração de caixa, fluxo de caixa, processos, análise de processos, não é análise de dados, análise de processos, como fazer melhor, como, enfim, gestão de negócio. A resposta é não, pelo menos a grande maioria não. Eles têm um mindset diferente de tentar fazer entregas rápidas e é mais naquela questão de tentativa e erro, né? Mas o que eu acho legal, porque esse pessoal que trabalha com as startups tem muita energia e eles têm foco, né? Eles têm uma ideia e eles dão total foco naquela ideia e fazem a coisa acontecer, vão errar, refazer, né? Totalmente natural, muito saudável. Mas que eles estão chegando super preparados, não, com raras exceções. A notícia boa é que nesse mundo de startups também, a gente tem vários mentores, várias pessoas que estão fazendo a mentoria, algumas mentorias gratuitas, outras estão cobrando, mas aí um preço justo, né? Então, essas empresas podem recorrer aos mentores, né? Você consegue muitos mentores aí no mercado, é fácil de achar. Ou você vai até nesses aceleradores, né? Você tem vários aí, né? Tem o Cubo, tem Novabra, tem outros aí. Você tem vários aceleradores que você começa a transitar ali naquele meio, você vai encontrar essas pessoas que têm esse conhecimento, que podem compartilhar esse conhecimento. Que é até um pouco que eu tenho feito aí com algumas startups, né? E pegando, né, todos aqueles 25 anos de experiência que eu tenho, estou compartilhando essa experiência. E é claro, também estou aprendendo com eles, né? Porque eles têm algumas outras experiências, um jeito uma visão de negócio muito diferente da que eu tinha. Também estou aprendendo com eles. Então, acho que é uma troca boa aí, né? Me diz uma coisa, agora o assunto do momento, né? Covid-19, a gente pode vir a presenciar, se é que vai existir, de fato, um duelo de titãs entre o varejo convencional e o varejo online? Não. Eu acho que aí está o grande erro. Quer dizer, não é que não vai existir, pode até existir. Mas aí eu acho que existe um grande erro. As empresas, uma grande parte delas do mundo físico, elas estavam criando uma estratégia de transformação digital. Pô, perfeito, acho que legal, é por aí mesmo. Só que elas estavam criando, olha, como é que é o meu mundo físico, como é que é o meu mundo digital e vamos interconectar eles de alguma forma. Na minha visão, não dá mais para atuar assim. A gente tem que pensar o seguinte, nós somos uma empresa que vive no mundo digital. Então, tem que ser uma empresa e criar uma estratégia que ela funciona no mundo digital, e o digital ele pode ser 100% fora da loja, né? Ou seja, 100% na sua casa, dentro do seu carro, seja lá em qualquer lugar do planeta, mas ela pode ter um mix também. Ela pode ser, poxa, metade da compra dentro do seu carro, mas eu faço um click collect, né? Eu vou aqui, né, no meio do trânsito parado, eu faço uma compra aqui e retiro lá no supermercado no caminho de casa. E pode ser até o inverso, né? Eu começo uma loja, pô, domingão estou passeando lá no shopping, entrei numa loja, vi 3 ou 4 produtos, comecei a fazer uma compra lá, coloquei um produto no meu carrinho de compra, mas na última hora eu falei, cara, não quero. Estou em dúvida, não sei se ela... Não vou comprar, não. Vou para casa e vou pesquisar mais. Aí você chega lá, final de noite de domingo, entra no site lá, pesquisa mais um pouquinho e tal, você fala, puta, legal. Aquela realmente era a melhor solução para eu comprar. Aí você entra no e-commerce, no aplicativo daquela loja, e termina e finaliza aquele carrinho que você começou. Então, não dá mais para você falar, tem uma concorrência entre físico e digital. Físico e digital agora é uma coisa única. Nós estamos num mundo digital. E o Covid provou isso, né? A gente está aqui batendo papo, poderia estar sendo em uma sala de reuniões, a gente poderia estar numa cafeteria tomando um café, batendo esse papo, poderia estar ou num bar tomando uma cerveja, mas nós estamos aqui, ó, e temos uma interação muito tranquila, fácil.
Então, assim, a gente tem que pensar que a gente pode fazer qualquer coisa através de qualquer meio, seja físico ou digital, mas que tudo tem que ser razoavelmente igual, né? Não dá para você começar uma experiência de venda de um cliente numa loja física de um jeito, e aí se o cara vai para a casa dele e quer comprar no digital, ele tem que começar tudo do zero. Cara, Então, ele tem que continuar de onde ele parou e vice-versa. entrando nessa questão, que aí começa a mergulhar um pouco no Omnichannel, né? As tecnologias de RF, de radiofrequências, o próprio geolocalização, essas lojas de experimentação, que na verdade não são varejo convencional, elas não têm estoque, ela tem o produto para você manusear, para você tocar, enfim, fazer uma experiência. Existem os painéis digitais, onde você prova uma roupa de forma digital e vê como aquela roupa fica em você. Com realidade aumentada. Realidade aumentada. Como o mercado deve crescer? Como o mercado deve se desenvolver com tanta tecnologia disponível, mas todas elas até holografia, né? Todas elas ainda em estágios diferentes e, ao mesmo tempo, tão apartadas entre si. Eu estava lendo esses dias, eu acabei não anotando os números aqui, não vou te dar os números com exatidão, mas a tendência para os próximos anos é que o IoT, né, que os diversos devices que você pode utilizar aí nesse mundo digital, eles vão crescer muito aí, né, uma tendência muito forte para os próximos anos. E cada vez mais vai surgir alguém com uma ideia diferente. Então, provavelmente, você vai ter toda essa parte de infraestrutura de IoTs conectadas de uma forma que o pessoal vai começar a coletar dado teu de todos os lugares possíveis, né? Poxa, sei lá, tô com o meu celular que está aqui dentro de casa, como a gente brincou agora há pouco, né? Tá ouvindo tudo que a gente fala aqui. Ou você tem uma Alexa dentro de casa que você está conversando lá, ela está vendo todas as suas necessidades. Ela já sabe quem que é você, identificou você como um ID X qualquer. Se você vai para o shopping detecta a entrada do seu celular através de simples, mantendo Wi-Fi lá, você consegue identificar ali, ou Bluetooth, ou seja lá o que for. Você passou em frente a uma loja X. Ele consegue falar, poxa, ou vai conseguir, né? Isso tudo vai depender um pouco da LGPD também, mas ele conseguiria identificar, poxa, o Abis há 3 semanas está falando lá que precisa comprar fralda. Provavelmente o Abis tem um bebê em casa, né? Tem um filho lá recém-nascido. Se essa informação de alguma forma for disponível para o público, qualquer loja que tenha acesso à informação, ela vai colocar o Abis no seu clube bebê, né? Vai colocar, né? O Abis provavelmente está no clube vinho, está em vários outros clubes, mas supondo que eles coloquem você também no clube bebê, então quando você passar em frente de alguma loja ou próximo de alguma loja que tenha esses produtos, ele vai conseguir fazer um push no teu aplicativo, no teu celular. Bom, resumo, você vai conseguir conectar quase tudo através dessa parte dos IoTs. É uma tendência fortíssima, cara. Aí vem uma outra questão. A gente está falando de gerar consumo, de atender necessidades. É um dos grandes sonhos do marketing, né? Desde o Peter Drucker até os dias de hoje, você conseguir fazer o marketing, o famoso marketing one-to-one, tão falado no início dos anos 2000 e que agora é que começa a se tornar realidade, né? Eu sei e converso com o Gama, o que o Gama realmente precisa. Ok. A gente está falando, abordando uma série de tecnologias, de possibilidades, micromercado, de atender consumidores. Na contramão, a tecnologia já não utiliza num modelo do século XX, e a gente já não está mais no século XX, né? A gente está no século XXI, do século XX, onde você conseguia empregar uma larga escala em massa de pessoas, gerar renda para essas pessoas que, em consequência, elas despejavam isso nos mercados e nos varejos. Não uma verdade, mas uma dúvida, ou, enfim, um pensamento de muitas pessoas vai na questão de robotização, de digitalização e dinheiro para comprar tudo isso.
IoT, né? Internet das coisas. De repente, você já não precisa de mais ninguém. Você abre a geladeira Brastemp lá, ela já manda por RF lá dizendo que acabou o leite, você passa no código de barras, já avisa o teu fornecedor, ele já bota em estoque para a tua próxima compra. Mas para as pessoas consumirem, elas têm que ganhar dinheiro também. Como que é esse casamento entre esses dois mundos? Parece ser complexo, mas é muito simples. Novas profissões vão surgir, profissões que a gente sequer imagina na data de hoje. Porque se eu te perguntar se você imaginava que existiria um motorista de Uber há 10 anos atrás, não, né? Imagina, existia assim um motorista de táxi. Olha o tamanho do investimento para o cara ser um motorista de táxi. O cara tinha que comprar placa, tinha que... Nossa, é um Licença negócio... custava R$100.000. Não, era um negócio assim, cara, era um tremendo investimento, né? Você tinha que começar lá com caixa altíssimo já. Hoje, o que acontece com o Uber? O cara está desempregado, ele pega o carro dele, que ele já está ali, né, já está na garagem mesmo, estaria parado, né? Na verdade, estava mais para um passivo, para uma dívida, né, do que para um ativo, né? Ele estava com o carro parado ali, pagando IPTU, pagando tudo mais, IPTU não, IPVA, pagando imposto e tudo mais, e sim, pagando seguro, etc. Não, agora ele está conseguindo fazer renda em cima desse carro. Assim, acabou que criou-se ali uma nova profissão, né, motorista de aplicativo. E assim, eu estou falando de aplicativo, mas a gente pode citar, né? Eu vejo aí na rua essa garotada com a bike, né? Com a mochila do Uber Eats nas costas, fazendo entrega de pizza. Mas existia entregador de pizza lá atrás? Pô, até existia, mas era muito difícil. Não era assim, o cara não falava assim, poxa, hoje eu quero ganhar um dinheirinho, vou entregar uma pizza. Mas ele tinha que ir lá, ir na pizzaria, passar por todo um processo seletivo, né? Hoje o cara consegue fazer o cadastro lá e trabalhar no Rappi extremamente rápido. Isso é uma Então, verdade. Em Moema, que no Morumbi não tanto, mas em Moema, o tráfego de moto, só tem moto na rua. É moto, que é entregador. O tempo inteiro. Chega a dar medo, porque antigamente se associava um motoqueiro, né, a um assalto relâmpago, alguma coisa. Não, é gente trabalhando, indo para lá e para cá. Eu vou te fazer uma pergunta de forma leiga, e eu vou me considerar entre os leigos. Uma das grandes dúvidas que o consumidor, em geral, que vai aderindo pouco a pouco ao modelo digital, e agora com mais velocidade, né? Uma das grandes perguntas, um dos grandes questionamentos é, já que é digital, por que os produtos não são mais baratos? Então, a gente até falou um pouco lá atrás, né? Acho que a grande maioria das empresas ela ainda tem toda a produção e a logística que tem por trás ainda é cara. E as empresas que estão se diferenciando são aquelas que estão conseguindo fazer isso de uma forma mais econômica. Essas empresas, ou esse mais econômico, seria como? Eu até citei há pouco aí a questão da Amaro, né? A Amaro, ela mesma desenha com base na tendência que ela vê nas mídias sociais. Ela produz, ela mesma faz a venda, não tem nenhum terceiro atuando aí, ela não está contratando serviço de ninguém. Ela faz a entrega, e se tiver devolução, ela faz a reversa também. Então, assim, ela acaba fazendo tudo, ela tirou, né, daquela cadeia toda de suprimentos, aquela cadeia toda de valor, desde de definição até o final da venda lá, ela tirou alguns players aí do meio, né? O que eu tenho percebido nos últimos anos é que as empresas tentaram achatar o custo desses players que estavam aí no meio. Então, por exemplo, player de transporte, né? Desde o entregador aí de uma last mile, de uma entrega mais próxima aí, eles achataram o custo, mas você imagina empresas que têm a produção lá no interior, que tem que pagar frete, transporte e tudo mais. Então, eles estão tentando tirar, né? O que eu tenho visto é que eles estão tentando tirar esses players aí do meio desse fluxo, né, dessa camada toda aí do negócio, de todas essas fases do negócio. Eu acredito que seja um caminho. Agora, assim, não é simples, né? Se fosse simples, você tinha um monte de empresas aí dando resultado, né? Eu acho que não é simples, não. Todo mundo está experimentando. E qual que é a melhor resposta? Eu não tenho a melhor resposta. Eu ainda acredito que talvez a melhor resposta seja você ter as melhores pessoas dentro da tua companhia que possam te dar as melhores respostas. Me diz uma coisa, ainda nessa linha, tem duas
duas questões de mercado, intimamente ligadas ao mercado, que são perguntas também, são incógnitas, né? Por exemplo, quando você pega um marketplace, como o Magazine Luiza, o Magazine Luiza, na verdade, ele é um grande marketplace. Sim. Mas no momento em que você se torna um marketplace, você está confiando na tua cadeia de vendas, que são aquelas pequenas lojas que estão dentro do teu portal, porque, na verdade, é o seu portal. Eu não compro do Ricardo, eu compro do Magazine Luiza. E é entregue, fica lá, entregue por Magazine Luiza ou entregue pelo Ricardo. Mas, de qualquer forma, é a minha credibilidade que está sendo colocada em jogo ali. Como fazer o gerenciamento de uma rede tão extensa, né, num marketplace. E a segunda questão é como fica se uma tendência é esse exemplo que você deu de produzir, ter toda a cadeia, como fica a questão de volume, que faz com que o preço caia, principalmente em produtos industrializados. Bom, a questão do marketplace, a grande maioria das empresas hoje tem marketplace, né? Porque a empresa, na verdade, ela tem um nome. E se todo mundo conhece aquele nome e entra naquele site ou entra no aplicativo daquela empresa, por que ela vender só os produtos dela? Por que ela não vender produtos de todo mundo? Então, acho que faz total sentido, né? Muito. Acho que é uma ideia assim que... E não precisava nem ser no digital, né? A gente já tem isso no físico também, né? Se você vai nos hipermercados, eles têm lá as galerias na frente da loja lá com várias pequenas lojinhas. Então, isso é o marketplace também. Agora, de alguma forma, você tem que montar as regras e fazer as pesquisas para conseguir garantir que esses players que estão no marketplace, esses parceiros, efetivamente trabalhem corretamente, né? Então, isso acho que varia de empresa para empresa, mas a grande maioria delas, elas têm todas as regras impostas e eles colocam players novos, tiram players ruins, né? Você tem toda uma pesquisa de satisfação desses players e tudo mais. Então, existe uma gestão e eu acredito que para você conseguir manter efetivamente a qualidade, zelar pelo nome, você tem que trabalhar bastante nessa gestão, né? Tira os podres e coloca e traga novos bons para dentro, né? Eu nem acho que tem muito segredo nisso, tá? Acho que isso aí é o básico que tem que ser feito. Agora, falando da produção em larga escala para quem tem produção própria. Me parece, é uma leitura que eu tenho feito aí desse pessoal que está trabalhando aí, começando pequeno, trabalhando em produção própria, crescendo aos poucos, me parece que quando eles fazem, e isso tudo eu estou dizendo aqui a palavra me parece mesmo, porque agora eu vou especular aqui, tá? Eu acho que, como eles trabalham muito em cima de dados, eles conseguem, com base na história, com base do comportamento, né, online, né, quase que real time nas mídias sociais, com base em ferramentas que mesmo não sendo nas mídias sociais, eles conseguem colocar ferramentas de busca em todas as notícias que correm pelo mundo e também definir, formar tendências, né, para dentro de casa. Então, eles estão trabalhando muito mais em cima da informação e eles estão produzindo de uma forma mais correta, né, muito mais próxima efetivamente do que ele está vendendo. Lá atrás, começando a nossa conversa, você falou, poxa, você tem empresa que produzia lá uma coleção gigante, o que ele vendia lá, coleção de inverno, o que ele vendia ótimo, o que ele não vendia, depois ele mandava para outros países e tudo mais, vendia no preço mais barato e tudo mais, mas conseguia, né, zerar o estoque ali sem ter prejuízo. Hoje em dia, se você já produz com base em inteligência de dados, né, inteligência de todos os dados que você tem, o analytics ali, né, você já vai produzir o necessário que você sabe, né, que você está muito próximo de 100% de ter certeza que você vai efetivamente vender. Então, eu acredito que você derruba muitos custos também. Vamos citar um exemplo aqui. E eu trabalhei muito com isso ano passado no varejo. Modelo de construção de uma coleção. Você fica lá um ano e meio definindo o que vai vender no verão de, sei lá, 2021, 2022, né? Ok. Você manda isso para fora, né? Vai produzir não só no Brasil, como em outros países aí pelo mundo, na China, etc. O pessoal produz tudo isso, enche lá 2, 3, 5, 10 containers, manda aqui para o Brasil. Né? O pessoal que produziu aqui no Brasil, lá em Franca, ou seja lá onde for, né? Coloca tudo isso num caminhão, entrega, manda tudo isso para o seu centro de distribuição e você começa a entregar isso para as lojas. Quando você começa a entregar isso para as lojas, as lojas, os varejos que estavam capacitados, né, em termos tecnológicos, né, de conseguir acompanhar a venda,
ele ia trabalhando o markdown desse preço no decorrer da coleção, né? Ou seja, coloquei coleção de inverno, primeira semana de frio, blusa de frio azul, manga longa e tudo mais. Consegui vender bastante dessa blusa? Consegui, mantém o preço. Poxa, a primeira semana essa blusa já não vendeu bem. Já baixa o preço na segunda semana, né? De tal forma que você vai gerenciando as vendas, os preços, semana a semana, chega no final da coleção, você conseguiu zerar tudo. O que a gente vê é que uma grande parte do varejo, eles não tinham essa gestão, né, das vendas. Ou se tinham, ela demorava muito para virar um relatório, para ele conseguir reagir. Então, o que acontecia? Ele mantinha aquele preço desde o início da coleção, chegava uma semana antes de terminar o inverno, ele jogava lá uma blusa que estava R$ 150 para R$ 50, né? Quase que o preço de custo ali da blusa. Uhum. Então, tudo isso acaba que traz um trabalho, é muito difícil você conseguir manter, você conseguir ter lucro naquela coleção inteira, né? Estou contando toda essa história porque, na minha visão, essas empresas novas que estão trabalhando em cima de dados, estão transformando efetivamente os dados em informação, eles não estão olhando o que aconteceu para reagir, eles estão olhando o que vai acontecer. Então, quando eles produzem, eles já produzem muito próximo de 100%, né? Muito assertiva, né? Porque, olha, se eu posso produzir 4.000 blusas azul de manga longa, porque elas vão, de fato, ser vendidas. Uhum. Então, acho que essa que está uma grande diferença, é aí que você consegue efetivamente garantir que você vai ter lucro, ou que você não vai ter perda, ou vai ter o menor possível, o número menor possível de perda. Então, acho que está aí o segredo, tá? Mas vamos olhar agora no mercado até que você conhece, porque você trabalhou com Carrefour, que é um gigante, né? Mas eu vou sair desses hipermercados, supermercados. Uhum. É uma Pets. A nova moda é Pets, né? Uhum. Você pega uma loja Pets que tem uma capacidade, um volume de compra da indústria, ela vai lá na Purina e compra com um preço totalmente diferenciado. Na outra vertente, você tem uma porção de pequenas pet shops espalhadas por todos os lugares, e eu tenho esse dado, ração animal, por exemplo, nesse mercado pet, corresponde a 53% das vendas. O resto é acessórios, tudo mais, mas alimentação é o principal item. Por que eu estou usando esse exemplo? Por que nunca, e aí, de novo, sendo bastante humilde, talvez da minha ignorância ou desconhecimento, por que centrais de compras ou grandes empresas de leilão reverso que coletam dados de compra de diversas microvarejos, como essas pet shops, por que isso nunca deu certo? Poxa, cara, eu não sei se nunca deu certo. Inclusive, eu conheço startup que está fazendo isso e está conseguindo aí ter resultado, tá? Pô, conta pra gente. Eu tenho aí, entre as startups que eu trabalho, tem uma delas que é de um amigo meu, ele trabalhou muito tempo em supply, em logística, em compras, né? Então, ele acabou saindo do mundo corporativo e montou aí a startup dele. E o produto dele não faz só isso, não faz só leilão reverso, faz várias coisas, mas uma delas é essa. Qual que é o grande ponto que a gente tem por trás aqui? Eu preciso comprar bem e vender bem, né? Uhum. E aí a gente fica tentando ajustar e acertar os números, né? Vou voltar a falar. Acredito muito que se a gente tiver uma boa base de dados, a gente consegue fazer um tuning legal desses números e ter um bom resultado. Mas também, o que a gente tem que fazer para comprar bem? Pode comprar por leilão? Pode. Mas quanto que eu compro? Eu também preciso saber o quanto que eu compro. E aí, como é que você sabe efetivamente quanto o seu cliente vai vender? Ou melhor, quanto o seu cliente vai comprar? Né? Então, eu fico imaginando aqui no caso da PET, pô, eu compro 10 sacos de ração, 1.000 ou 10.000? Pô, eu não sei quanto que eu vou vender. Eles estão analisando os números? Se eles estão analisando os números, eles já conseguem fazer um tuning melhor, um ajuste melhor de quanto tem que comprar e quanto ele tem que colocar nesse leilão. Perfeito. Mas mais do que isso, se a gente passa por uma situação como essa, por exemplo, né, do Covid, o cliente não pode nem ir na loja. Pô, eu tenho certeza que nem a PET, nem ninguém do planeta estava esperando por isso nessas proporções, né? Pô, agora as vendas estão caindo porque o cara não consegue nem ir lá buscar a ração dele. E se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse criado um clube de compra, monta lá a compra por assinatura,
Aí ele começa a trabalhar com o cliente por assinatura. O cara tem 1, 2, 3 pets dentro de casa, o cara já sabe mais ou menos que o cara dentro da casa, né, já sabe que ele compra mais ou menos 1, 2 ou 3 sacos de ração por mês, e mais alguma outra complemento ali. Ele já faz uma assinatura, né, e fala, pô, todo mês no dia 15 vai chegar aqui 1 quilo dessa ração A, 1 quilo da ração B e mais uma, sei lá, o shampoo do cachorro, etc. Monta clube de compras. Então você consegue fazer uma programação de tudo que você vai vender nos próximos meses, com pandemia ou sem pandemia. Com essa programação, você consegue fazer um ótimo leilão reverso aí para poder comprar também. Você consegue ter mais gestão, né, do teu movimento. E pode ser feito por uma pet, por uma outra empresa grande? Pode, mas pode ser feito por uma empresa pequena também. Você pode ser feito por uma empresa, a gente vai voltar a falar um pouco da questão de nicho, né? Pode ser feito uma empresa de bairro. Ah, mas eu preciso de toda uma plataforma digital? Não, cara, faz um MVP. Passa em todos os prédios do seu bairro, cara, ou monta lá 5 quadras, e levanta todo mundo que tem pet ali, faz uma pesquisa, levanta, faz as propostas ali, faz a nota no caderno mesmo, MVP, né? Solução mais simples possível, começa a vender. Conforme começa a ter resultado, aí vai correr atrás de um parceiro para montar uma aplicação e por aí vai. O grande ponto é olhar para essas oportunidades e tentar fazer alguma coisa um pouco diferente do que está todo mundo fazendo, né? A gente já está caminhando para o final e, como repetidas vezes eu falei, o assunto é tão amplo. Quando envolve tecnologia, sempre o assunto é amplo. Porque tecnologia tem uma particularidade. Eu sou aficionado por tecnologia e tecnologia tem a percepção de quem utiliza ou de quem vai demandar tecnologia como empresa, como investimento, tem uma percepção muito romântica do que vem a ser tecnologia. Acha que vai comprar alguma coisa, por exemplo, comprar um SAP. Vou comprar um SAP e aí vou montar um sistema de ERP, de faturamento, de contabilidade, e aí aquilo é cheio de módulos. A implementação é demorada. Cada módulo daquele requer um desenvolvimento e o negócio vai embora. Mas quem está decidindo o investimento tem aquela visão romântica, né? Não, agora vai ter um sistema todo integrado que faz e que acontece, e as empresas acabam vendendo assim. Pegando, se não for te pedir muito, se não for muito complicado, dado todo esse cenário que a gente conversou, como você faria um resumo do que nós falamos, com o advento do Covid e todos os desafios que tem por aí? E, óbvio, a gente sabe que você não tem bola de cristal, mas qual seria a tua aposta? Agora, mais do que nunca, eu tenho certeza de que não interessa o porte da sua empresa, você tem que investir em tecnologia. Pô, perfeito. Só tecnologia é o suficiente? Não, você tem que investir em gente. Você tem que trazer para você, para o teu time, as melhores pessoas. Quando eu digo trazer, não é necessariamente sair contratando pelo mercado. Você pode formar dentro de casa. Provavelmente você tem muitos talentos que estão ali num canto ou no outro da empresa que poderiam dar muito mais para a empresa, né? Poderiam entrar nesse jogo com muito mais energia e talvez os empreendedores não estão dando oportunidade para essas pessoas que estão dentro de casa. Então vamos lá. Você tem que trazer as pessoas para dentro do seu time. Toda essa mudança de mindset, definir efetivamente, trabalhar muito bem a comunicação, né? Definir efetivamente quais são os grandes objetivos, né? Qual que é o foco da companhia e começar a trabalhar não mais pensando em eu tenho o mundo físico aqui e o mundo digital aqui, mas olha, eu tenho que atender um mundo que está extremamente digitalizado. O mundo digital não quer dizer que a pessoa não vai mais para a loja física, ele vai para a loja física. Mas ele tem que estar apto a ter a mesma experiência de compra, seja na física, seja na digital. Tem que ter uma experiência única. Por trás de tudo isso também, e complementando e falando de experiência, a gente tem que usar cada vez mais os dados, entender muito dos nossos clientes. Mas eu tenho aqui um monte de informação, não sei como usar. Olha, tem várias empresas grandes de mercado que têm soluções muito boas que podem ajudar esses novos empreendedores, mas também tem um monte de startup que tem soluções ótimas aí para poder fazer a análise de segmentação de cliente. Então, isso não vai ser difícil. Então, busque aí as parcerias, tá?
Bom, resumindo toda essa questão de comece a pensar que nós estamos no mundo digital, a gente vai falar um pouco aqui de Covid, né? E agora, Covid? Minha leitura, no primeiro momento a gente estava muito preocupado em o que é isso, né? Quanto tempo vai durar e tudo mais. Acho que agora a gente já começou a entender mais ou menos, né? Eu acredito que aqui no Brasil, que a curva está um pouquinho mais achatada, a gente deva ir aí num cenário de ruim para médio aí até mais ou menos setembro, né? Tem gente que está falando uma segunda onda, né? Que de outubro para frente vai vir tudo de novo e tudo mais. Não sei, talvez aí seja um pouco apocalíptico. Mas seguramente a gente vai ter até pelo achatamento da curva aí, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar com Covid do que outros países tiverem, como, sei lá, Itália e outros que a gente está ouvindo dizer que estão saindo da quarentena, Alemanha, etc. Agora, o que a gente tem que fazer agora? Não pode ficar parado. Eu tenho visto aí muitas empresas que elas estão assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo, vamos montar um plano aqui de demissão dos funcionários, vamos demitir um pouco, vamos baixar o salário dos demais e tudo mais para a gente conseguir sobreviver a essa crise e quando ela acabar a gente vê o que vai fazer. Cara, totalmente errado, né? Na minha visão, e eu tenho visto as empresas fazendo isso, assim, ok, estamos no meio dessa pandemia, o que a gente pode fazer para mudar o cenário e ganhar dinheiro com essa pandemia? Então, cara, outro dia eu passei num posto de combustível, na rede, né? Numa rede de restaurantes aí na beira da estrada, os caras estão vendendo álcool gel. Eu vi muitas empresas nesse meio tempo aí trabalhando muito com bots, né? Com chatbots, construindo rapidamente soluções que consigam tirar dúvida dos pacientes, usuários, clientes, etc., sobre o Covid. Eu estou numa parceria muito forte com o Grupo GBI, por exemplo. O Grupo GBI, em uma semana, pegou uma outra ferramenta de atendimento ao cliente que usa inteligência artificial, uma ferramenta esplêndida, né? Se a gente tivesse no Brasil já essa ferramenta instalada, como já tem em países da Europa, essa questão toda de ponto de atendimento, de call centers, o pessoal não teria todo esse problema aí de locomoção, home office, etc. Porque você tem efetivamente robôs que fazem um atendimento muito próximo do humano. Mas eles pegaram lá um módulo disso e rapidamente fizeram uma solução. Então, quer dizer, dentro dessa pandemia, tem várias empresas se reinventando, fazendo algo diferente. Estão investindo, tem empresa contratando, né? Outro dia eu estava vendo na mídia aí, Via Varejo está contratando não sei quantos profissionais de TI. Então, assim, acho que é o momento de investir mesmo, né? Então, para fechar esse segundo ponto de pandemia, tem as empresas que vão ficar paradas olhando a coisa acontecer e tem as empresas que estão reagindo, fazendo diferente e investindo. Qual que vai sair na frente lá na hora que essa pandemia terminar? Não tenho nem dúvida, né? E o terceiro ponto, como é que vai ser o futuro? Nossa, essa aí tá quase como investir na bolsa, né? Tá quase como investir na bolsa. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, a gente não tem mais voltar para o que era, a gente vai ter um novo, né? Vai ser tudo diferente. Bom, olhando para o ser humano, eu não sei se tudo vai ser tão diferente, tá? Porque a gente está num momento de crise, as pessoas mudam um pouco a sua forma de se relacionar, tudo mais, mas eu acredito que daqui 2 anos, se a gente não tiver outra pandemia desse porte, as pessoas vão acabar até esquecendo de tudo isso que a gente passou e acho que vai voltar um pouquinho aquela questão toda daquele egoísmo, aquela coisa toda que a gente está vendo, né? Tá todo mundo olhando agora de uma forma muito poética, né? Não, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Está assim, olhando especificamente para as pessoas, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero realmente que aconteça tudo isso que eu estou ouvindo dizer por aí. Agora, falando de tecnologia, de inovação, de business, nossa, esse eu não tenho dúvida. A gente partiu para um novo mundo mesmo. E assim, sem volta. Sem volta. O que o Covid fez nada mais foi do que acelerar tudo aquilo que estava todo mundo planejando, né? Saiu do gerúndio, né? Estava todo mundo discutindo como é que eu vou fazer a transformação digital. Pô, em uma semana eles tiveram que botar um monte de infraestrutura para todo mundo trabalhar home office. Em 2 semanas eles tiveram que reinventar como é que eles iam fazer delivery dos seus produtos. Na terceira semana já começaram a fazer um monte de outras coisas que acoplando novos produtos àquele delivery. Ou seja, tem toda uma história por trás, mas 4, 5 semanas depois, tem gente que se reinventou tanto
que quando terminar tudo isso, eles têm produtos prontos que eles não vão mais tirar, né? Não vão mais deixar de utilizar. Eu tenho visto isso. Você teve a Varejo agora há pouco, né? As ações até subiram bastante na semana passada, na semana. Os caras montaram uma forma diferente de fazer venda agora, né? Usando os consultores, os vendedores que estavam na loja, como não tem loja aberta, eles começaram a usar para fazer a venda online também. Uma venda assistida. E já foi comentado pelo presidente da Via Varejo que eles não vão mais tirar esses vendedores, porque mesmo que tudo volte ao normal, que os clientes voltem a frequentar as lojas, tem períodos dentro da loja que o vendedor não tem nenhum cliente para atender. Por que ele não faz uma venda assistida online? Então, é um novo mundo mesmo. Em termos de tecnologia, é um novo mundo mesmo. Eu não acredito que vai ter volta. E espero efetivamente que as pessoas, que as empresas, que elas embarquem nesse novo mundo, né? Muito interessante. Eu queria te agradecer. Um último recado para as pessoas que nos assistiram. Bom, queria agradecer o convite, né? Quando você me ligou, eu achei bastante interessante, né? Quando você me fez o convite, eu achei bastante interessante. Primeiro, por estar aqui batendo esse papo com você. Agora eu vou ter que fazer elogios aqui, né? Você é um cara que eu já conheço faz muito tempo, um profissional diferenciado, né? Tive você como parceiro de trabalho, depois tive você como fornecedor também. Aliás, a gente acabou não falando do nosso case, né? Muito legal também, mas fica uma próxima. Mas, assim, sempre conversar com você, Abis, foi algo muito interessante, né? Eu sempre aprendi muito, então te agradeço imensamente. E, bom, de novo, estou aqui para quem está assistindo, estou à disposição. Se quiserem entrar em contato, meu telefone é 11 985 19 15 34. Se vocês quiserem entrar em contato, bater papo, trocar informação, só me digam que vocês me viram aqui no Bate-Papo com a Abis, tá? E aí a gente pode trocar informações e, de novo, um ensinando o outro, né? Trabalhar aí no coletivo, né? Trocando experiência. Estou aqui aberto a ensinar o pouco que eu sei e aprender com cada um que está aqui assistindo essa live. Muito legal. Inclusive, todas essas entrevistas, elas ficam gravadas, disponíveis no canal do YouTube, do Selex Knowledge Center, ou lá, mais fácil procurar o Selex Talk, que é como eu batizei essas conversas. No site, que é www.selex.com.br/KC de Knowledge Center. E lá no próprio portal as pessoas podem, no vídeo, colocar perguntas, fazer um bate-papo, e à medida que alguém fizer, eu encaminho para você. Você pode se logar lá e interagir dentro do ambiente do Knowledge Center, que, na verdade, é uma curadoria de conteúdo relevante para empresários e profissionais em tecnologia, negócios e tudo mais. Gama, muito obrigado, uma boa noite. Se cuida aí nessa quarentena e espero a gente se encontrar novamente em breve. Ok, eu mais uma vez agradeço a todo mundo que teve aí a paciência de chegar aqui no final, né, de toda essa entrevista, mas foi uma discussão muito interessante, muito boa, né, e o que eu acho legal é que sempre no final de cada bate-papo desse, claro, a gente explica um pouco, ensina um pouquinho, mas a gente aprende muito, né, então tem muito a agradecer também. Obrigado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.